Bom dia a todos os monarquistas do Brasil, especialmente aos monarquistas aqui da minha cidade. Geralmente as pessoas me perguntam, por que você é monarquista? E eu não sei dizer, eu tenho a impressão que nasci monarquista, mas eu vou dar uma dica. Para você ser monarquista, é necessário que você saiba, primeiramente, a história do Brasil. As pessoas geralmente pensam que o Brasil começou agora, há 20 anos, há 100 anos atrás. Não, não. O Brasil já tem 500 anos de idade. E desses 500 anos, 389 anos, o Brasil foi monarquista. E agora nós temos 127 anos de república. Que eu considero 127 anos de tragédia para o Brasil. E eu tenho que lembrar as pessoas também que antes de 1808, o Brasil não existia como nação. Era um fazendão, sem fronteiras definidas, províncias que às vezes se comunicavam diretamente com Portugal, quer dizer, isso aqui era uma fazenda que pertencia a Portugal. Então Portugal vinha aqui para retirar pau-brasil, para retirar diamante, ouro, e as pessoas perguntam, mas os portugueses roubaram o ouro do Brasil? Não, os portugueses nunca roubaram o ouro do Brasil. O Brasil passou a existir a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. E o que aconteceu? Outro engano. A família real portuguesa fugiu de Portugal. Aquilo foi uma retirada estratégica, um golpe de mestre de Dom João VI contra Napoleão Bonaparte. E Napoleão veio a confessar que Dom João VI foi o único rei europeu que o tapeou, e tapeou bonito. Chegando aqui, Dom João VI tomou várias providências, abriu os portos e criou Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Quer dizer, deixamos de ser colônia, passamos a ser a capital do Império Português. O Império Português se estendia pelos 5 continentes e o Brasil era a capital desse grande império. As primeiras providências por Dom João VI, eu já disse, trouxe para cá algo que fizesse com que isso aqui fosse, com que esse Brasil, com que a nossa terra aqui fosse um país. Trouxe a missão francesa para cuidar da parte cultural, abriu os portos, trouxe a Biblioteca Nacional, que poucas pessoas sabem, que a Biblioteca Portuguesa era a mais famosa, a maior e a mais importante da Europa. E todo esse acervo veio para o Brasil. Nós temos hoje a Biblioteca Nacional Brasileira, que é um exemplo para o mundo todo, uma das mais importantes. Quem trouxe? Dom João VI. Também houve melhoria na comunicação, escolas, isso tudo mais. Tudo isso culminou em 1882. Dom João VI precisou voltar a Portugal, e o filho dele, futuro Dom Pedro I, ficou aqui como regente. E dada a pressão feita pelos portugueses, pelas cortes portuguesas, para que ele voltasse, ele resolveu não voltar. Ficou no Brasil e proclamou a independência. Note-se que o povo brasileiro não lutou nem um dia para ficar independente. Foi um presente, na verdade. Nós ganhamos de presente a independência. Houve algumas escaramuças, houve alguma resistência na Bahia, no Maranhão, e em outros lugares, mas não pode se dizer que aqui no Brasil aconteceu uma guerra da independência. Não, não aconteceu. Foi uma coisa muito natural. Talvez por isso que o brasileiro não valoriza a nossa independência. Nosso 7 de setembro aqui é dia da molecada ir ver soldado marchar na rua. Isso não é comemorar. Ninguém no Brasil comemora particularmente a independência do Brasil, porque ela veio tão naturalmente aqui para nós, que nós até hoje não conseguimos valorizar essa data tão importante. Com a proclamação do Império Brasileiro, as nossas fronteiras começaram a se delinear, né? No Rio Grande do Sul, aqui no sul, por exemplo, não se sabia onde é que terminava
o domínio português e começava o espanhol, a fronteira oeste aqui de Santa Catarina também não era definida, era meio complicado. Mas a monarquia brasileira, então, garantiu a unidade territorial. Com a volta de Dom Pedro I para Portugal, porque ele também era herdeiro do trono português e teve que lutar contra o irmão, que estava usurpando o poder, com a volta dele, estabeleceu-se aqui no Brasil um período de regência. Por quê? Porque o filho, Dom Pedro II, tinha 5 anos de idade. Então, esse menino de 5 anos de idade seria o futuro imperador do Brasil. Nesse período de regência, que durou mais ou menos 10 anos, né, houve diversas tentativas de fragmentação do Brasil. A começar aqui por perto, a Revolução Farroupilha, que era um movimento separatista, que iria separar o Rio Grande do Sul do Império Brasileiro. Aqui em Santa Catarina houve também a República Juliana, tentativas de fragmentação, assim como houve na Bahia, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, e toda essa tentativa ia sendo abafada militarmente, mas garantiu-se a união do país. Houve um momento em que esse perigo era tão grande que resolveram antecipar a maioridade. Dom Pedro II estava então com 14 anos e só se tornaria imperador aos 18 anos. Esses 3 anos que faltavam poderiam ser muito perigosos para a integridade territorial do Brasil. O que aconteceu então? Deram um jeitinho lá e proclamaram a maioridade de Dom Pedro II. Esse rapazinho de imperador do Brasil com 14 anos de idade garantiu a integridade do território. O que tinha em comum um habitante de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, com um habitante de Belém do Pará? Não tinha muita coisa em comum. O que tinha em comum um habitante do Paraná com um habitante do Amapá? Então precisava de haver um denominador comum. Esse denominador comum foi Dom Pedro II, que inaugurou então o segundo reinado, um dos períodos mais prósperos, mais eficientes, mais tranquilos da história do Brasil. Devo lembrar que Dom Pedro II estava sob a Constituição de 1824. Dom Pedro I, no início das suas atividades, ele era um absolutista também, mas ele acordou a tempo e outorgou ao Brasil uma Constituição avançadíssima para a época, uma Constituição primorosa, que durou sem interrupção, sem problemas, sem crise, sem emendas, sem nada, por 67 anos no Brasil. O nosso segundo reinado, então, foi o melhor período, foi um período que caracterizou o Brasil, que se formou o sentimento de nacionalidade, que catalisou, porque aquele jovem catalisava esse sentimento de patriotismo total, que perdurou até 1889, quando um vergonhoso golpe militar implantou a República. Eu vou falar depois sobre a República. Por enquanto eu encerro o meu discurso por aqui, entendeu? E no próximo vídeo eu vou falar especificamente o que é a monarquia. E eu vou falar sobre as perguntas absurdas, inocentes, certas piadas quando se fala em monarquia. Vem a pessoa e diz assim: só se eu for o rei. Ora, você não pode ser rei, você não tem tradição. Mas a monarquia o rei vai cortar a cabeça de todo mundo, o rei vai tomar a casa dos outros, essas bobagens todas que só traduz a ignorância monumental que o brasileiro tem da sua própria história. Eu estive com o meu médico fazendo uma pequena cirurgia e o médico então me perguntou se eu era favorável que botasse um rei aqui e o rei saía matando gente por aí. Ele deve ter falado isso por brincadeira. Mas, ao fazer uma palestra sobre monarquia numa determinada escola em São Paulo, o professor de história virou para mim, me recebeu muito bem, muito delicado, e disse: bem-vindo aqui, senhor Jairo.
O que me espanta é o senhor ser monarquista, quer dizer que o senhor é favorável à volta da escravidão no Brasil? E eu alertei ao professor de história dizendo, mas quem acabou com a escravidão no Brasil foi a princesa Isabel, foi uma princesa, foi a monarquia brasileira nunca foi favorável à escravidão. Ele percebeu o deslize e, desculpa, eu estava brincando com o senhor. Mas essa mentira provavelmente ele ensina para os alunos dele. Muito obrigado, até o próximo vídeo.